Boa tarde, pessoal. Bem-vindos à sala 2. Só para seguirmos aí a nossa meta de 0 atrasos, vou começar com alguns recados. Primeiro, fazendo uma homenagem. Todas as nossas salas aqui do evento Agile Brasil têm um homenageado ou uma homenageada. E eu abro falando desse homenageado e dou alguns recados e a palestrante começa logo em seguida, ok? Então, essa sala, a sala 2, é de Alan Turing. Se não fosse por esse matemático britânico, duas coisas certamente não teriam acontecido: a derrota da Alemanha na Segunda Guerra Mundial e a criação do computador. Turing foi responsável por quebrar os códigos secretos usados pelos nazistas durante suas comunicações e também por inventar uma máquina que serviu de referência para a criação dos modernos computadores digitais. Apesar da genialidade, Turing, por ser gay, foi torturado e se suicidou. Agora nós vamos ficar com a palestra da Tatiana, de Business Agility, um espaço para novos pensamentos. E eu só gostaria de reforçar aqui o nosso código de conduta. Ele está no nosso site, está no nosso app, tem ali, lá fora, tem todas as informações. E caso alguma pessoa se sinta incomodada, pode chamar qualquer pessoa da organização para tratarmos a respeito do código de conduta, ok? Obrigada, pessoal. Ao final da palestra, não esqueçam de dar o feedback. Tem a caixinha ali, o pessoal está segurando a caixinha. Dar o feedback a respeito da palestra e do evento ao todo, para a gente estar sempre melhorando para vocês, tá bom? Vai lá, Tati. Boa tarde, pessoal. Vou também seguir o padrão do evento. Eu sou uma mulher branca, de camisa preta, listrada, manga comprida, calça azul, cabelo longo. Bom, eu queria começar dizendo que eu fiquei muito feliz de ficar depois da palestra do Manuel, porque eu acho que eu vou pegar muito gancho do que ele trouxe para trazer reflexões aqui para a gente. Começando, me apresentando para vocês, eu sou Tatiana Feitosa. Eu dediquei a maior parte da minha vida profissional dentro da IBM, onde eu saí em 2017 como líder do Centro de Competência de Agilidade para a América Latina, para a unidade de consultoria. Depois tive uma experiência de 2 anos como diretora do Centro de Competência para a NTT Data. Na época que eu fui diretora, era Everest. E, por fim, logo junto com o início da pandemia, eu tomei a decisão de sair, fundar a Sete Consultoria com o desafio de levar o tema de agilidade de negócios para as empresas do mercado brasileiro. Bom, a nossa conversa aqui, ela está pautada, né, na tentativa de responder para vocês a nossa visão para essas duas perguntas. O que significa ser ágil nos negócios e na prática? Né? A gente tem a impressão de que a agilidade de negócios é um tema extremamente abstrato, que é muito difícil, que depende da cultura. O que de verdade a gente tem feito na prática? Nós queremos compartilhar aqui com vocês. Então, vamos lá. Primeira perguntinha: o que significa ser ágil nos negócios? Essa afirmação de que a agilidade de negócios é diferente de agilidade para o negócio, a primeira vez que eu ouvi foi do Alexandre Magno, né, uma pessoa que eu admiro bastante, e ela resumiu muito do que eu penso sobre a distinção entre a implementação de práticas ágeis e tornar um negócio ágil, né? E a razão para isso é que as práticas de agilidade, né, elas surgiram com uma motivação muito específica voltada para a entrega de software, né? Então, não existia uma forma, né, de atender, de se aproximar das necessidades dos clientes com a forma de trabalho tradicional, né? E, a partir daí, surgiram as primeiras práticas, o framework Scrum e, depois, muitas outras práticas. O negócio ele tem uma complexidade, uma quantidade de variáveis que podem responder, né, para o negócio estar sendo ágil ou não nos seus negócios, que vão muito além das complexidades e das motivações originais de TI.
Então, a agilidade de negócios não é um simples transporte de práticas que deram certo em TI para todo o negócio. O negócio pode não estar sendo ágil porque ele está com problemas na estratégia, as pessoas não se comunicam, existem questões contextuais, são os processos que são lentos. Então, as possibilidades de respostas são inúmeras. As práticas ágeis são apenas uma delas. Então, a agilidade de negócio, gente, na nossa visão, é a combinação da contínua observação e interpretação do que está acontecendo com a capacidade de se antecipar e se adaptar ao que está acontecendo, né? Então, a gente gosta muito de usar essa palavra antecipação, porque só a adaptação dá a impressão de que nós estamos sempre correndo atrás, né? O concorrente já fez algo já mudou e eu tenho que me adaptar. Antecipar é estar atento ao que está acontecendo no contexto o tempo todo e agir antecipadamente, inovar antecipadamente. E a observação e interpretação é algo que existe hoje, mecanismos, né, abordagens, que ajudam com essa dinâmica de observação e interpretação coletiva, e que a gente quer mostrar para vocês como que nós temos feito isso. Bom, dito isso, né, e definindo o que para nós significa agilidade de negócios, na prática, o que é que nós temos feito? Então, se a agilidade de negócios é essa observação, interpretação e adaptação e antecipação contínua ao que está acontecendo, como que nós fazemos isso na prática? Então, a gente sabe hoje, gente, e a evolução da ciência, né, já nos mostra, né, já comprova que abordagens utilizadas dentro das organizações precisam ser realizadas de forma coerente à natureza dos problemas. Então, a gente sabe que hoje problemas contextuais, que não existem respostas antecipadas, né? Não adianta trazer o framework XYZ sem antes saber o que está acontecendo, porque a quantidade de dependências do contexto, de variáveis que podem sinalizar as possíveis respostas, nos impedem de trazer antes qual é a possibilidade de resposta. É preciso explorar primeiro o que está acontecendo e possibilitar que as possibilidades de resposta emerjam da significação coletiva daquelas pessoas. Então, essa observação e interpretação contínua na prática, ela nos possibilita olhar para a realidade em primeiro lugar, identificar padrões indesejados naquele contexto, daquela organização, que podem ser muito diferentes de outras organizações, e normalmente são, porque as pessoas são diferentes, a liderança é diferente, a conexão com o mercado é diferente, a interconexão das variáveis que influenciam e são influenciadas naquele contexto são próprias daquele contexto. Então, não é coerente implantar algo ou trazer uma solução antecipada sem antes entender o que está acontecendo. E aí acontecem, né, as respostas e as justificativas, né, melhor dizendo, do porquê que as coisas não funcionam. É a cultura, é a resistência. Ora, mas se eu estou trazendo uma abordagem que está sendo impositiva e que as pessoas estão sendo obrigadas a utilizar sem que faça sentido para elas, a resistência é natural. A resistência só existe se algo está sendo imposto. Elimina a imposição, que elimina a resistência. Então, se a gente consegue levar uma abordagem que possibilite que a solução nasça com o significado das pessoas do contexto, acabou a resistência, porque as possibilidades de solução foram criadas com participação daquelas pessoas. Então, gente, a observação, a interpretação, a antecipação e adaptação, ela precisa ser realizada nos conectando com a realidade em primeiro lugar, a partir de coleta de histórias, de evidências do que está acontecendo no contexto, para que, por último, isso nos traga reflexões que possam nos entender a melhor forma de intervir. E a melhor forma de intervir podem ser inúmeras possibilidades de respostas que podem ser antecipadas. Então, não existe solução melhor ou pior conhecida antecipadamente. Existe, sim, a solução aderente e adequada para um contexto conhecido e que a decisão do que fazer pode ser tomada de forma consciente quando se conhece a realidade daquele contexto. Então, vamos lá. Antes de qualquer coisa, né, resumindo um pouco do que eu falei, é preciso conhecer o contexto do negócio. Para que se tome decisões do que fazer, é preciso significar e tomar consciência
do que está impedindo aquele negócio de ser ágil. Então, eu queria mostrar para vocês uma experiência real de como nós temos feito isso. Como realizar essa observação e interpretação, considerando as pessoas que vivem, né, e que experienciam os problemas daquele contexto, para que isso possa ser um gatilho para intervir em padrões indesejados. Então, vamos lá. Nessa experiência, o primeiro momento foi o momento de preparação das pessoas. Porque, normalmente, né, gente, as pessoas têm um entendimento de agilidade de negócios que é mais um modelo a ser aprendido, né, que é mais uma sequência de passos, que isso vai ser implementado, e, na verdade, não. Na verdade, a gente começa com uma página em branco para ser alimentada com os padrões que vão ser explorados, para que esses padrões indesejados possam nos sinalizar o que fazer. Então, assim, eu gosto muito, uma das coisas que muito nos satisfazem, né, quando a gente fala de agilidade de negócios e leva a experiência, a nossa visão para as pessoas, é o alívio que a gente percebe, né, que as pessoas sentem quando elas percebem que elas não têm a obrigação de saber todas as práticas, de ter todas as certificações, de ter todo o conhecimento, porque isso não vai trazer aquilo que as organizações buscam no sentido de agilidade de negócios. O que a gente precisa estar pronto, né, e, obviamente, a gente precisa ter um bom repertório para conectar quando isso fizer sentido, mas o que a gente precisa é entender que antes de qualquer coisa, a gente precisa explorar o negócio e tomar decisões conscientes. Então, nesse exemplo, gente, nós, primeiro, trouxemos um treinamento, né, de agilidade de negócios para que as pessoas entendam o que é agilidade de negócios na perspectiva que a gente está levando para o projeto, a construção da sinopse do projeto já de forma significada e coletiva com os grupos de trabalho e os critérios de sucesso, fracasso e final aceitável. Esses critérios serem construídos com os grupos de trabalho é fundamental, né, para o projeto, porque o que vai determinar se a gente conseguiu, né, o sucesso ou ser mais ágil no negócio em um determinado contexto, pode ser totalmente diferente de um outro contexto. Então, o que nós vamos perseguir é algo que é construído e que emerge do próprio grupo de trabalho. E aí, né, só abrindo um parêntese, que aqui os grupos de trabalho foram o comitê de direção, né, os diretores, níveis de gerente e o próprio CEO, que foi quem comprou o projeto. Exploração, foi o segundo momento, né? Então, a exploração, e aí também eu faço um reconhecimento aqui ao Alexandre Magno, essa foi uma dinâmica que eu aprendi com ele, né? A gente divide esse momento de exploração em três momentos, né? O macroentendimento, que é esse que vocês estão vendo, que é uma dinâmica que a gente faz com as pessoas para que elas, com uma página em branco, reflitam como elas percebem a organização que elas atuam. Então, a gente dá alguns critérios, algumas regrinhas, né? Olha, você vai desenhar essa organização como se ela fosse um território formado por subterritórios, sendo que quanto maior o poder, maior o subterritório. Quanto maior a interseção, né, a proximidade entre os subterritórios, mais intensamente eles se relacionam. Só aí, gente, quando a gente dá essa instrução e as pessoas começam a conversar, você já percebe a quantidade de diferentes perspectivas que as próprias pessoas têm sobre o negócio que elas atuam. Então, depois disso, a gente dá a instrução e diz, olha, povoem esse território com problemas. E aí eles povoam. Os mais graves de vermelho, intermediários de laranja, os menos graves de amarelo. E, por último, agora, imaginem esse território e subterritório sem os problemas, né? A gente tenta fazer com que eles reflitam sobre o desejo de futuro, não a solução, mas o desejo de futuro. Então, essa dinâmica, ela nos permite entender o que está mais efervescente na organização para que a gente possa explorar com mais profundidade, que, nesse caso, foi a forma como estamos integrados, no caso, desintegrados. Então, nesse exemplo específico, gente, nós coletamos 25 histórias nos próprios grupos de trabalho, 48 histórias em entrevistas individuais, né? E aqui vale ressaltar que, obviamente, isso tem técnicas, né, para que a gente colete essas histórias sobre o tópico, trazendo evidências, né, reais,
O que a gente quer é ter um conjunto de histórias que possibilitem que, nos grupos de trabalho, as pessoas interpretem e identifiquem padrões daquele contexto. Então, nós levamos essas histórias para as sessões de workshops com esses executivos e, ao final, né, eles identificaram esses padrões que vocês estão vendo aí. Temos grande potencial para inovar e desperdiçamos. Todos temos o mesmo desejo de evoluir. Nossos problemas não têm solução pronta, dependem de nós. Não demonstramos empatias nas nossas histórias. E aqui, gente, eu abro em parênteses para compartilhar com vocês, que é bem impressionante o quanto que as pessoas desconhecem da própria organização, principalmente quem está no nível de liderança mais alto. Então, quando a gente leva histórias que a gente coleta, né, de pessoas de todos os níveis, sobre um tópico que é relevante, é impressionante como isso move as pessoas e como é transformador. Porque elas estão interpretando e refletindo sobre o contexto delas. Elas não estão sendo empurradas, né, alguma solução prescritiva, seja ela qual for, que muitas vezes poderia ser implementada naquele contexto sem ter uma conexão com os problemas. As pessoas normalmente não sabem de que forma aquilo que elas estão implementando ajuda a resolver os problemas reais, porque não há consciência de quais são os problemas reais, na maioria das vezes. Então, isso é fundamental para construir essa consciência do que de verdade está acontecendo, quais são os padrões indesejados e o que fazer para intervir. Né? Então, o Confluence ele vai ficar aqui em stand-by, porque eu quero mostrar para vocês, né, existem muitas possibilidades de fazer esses exercícios de interpretação, que a gente chama de sense-making, né, que é a busca de sentido do que está acontecendo. O Confluence é uma dessas possibilidades. E aí eu queria, né, pegando o gancho do que o Manuel falou na palestra anterior, né, apesar de eu usar o Confluence, que foi criado pela Cynthia Curtis, eu gostar muito, mas eu uso muitas outras técnicas de sense-making, né, de interpretação, inclusive algumas que eu crio na hora do workshop. Então, eu acho que a mensagem que o Manuel deixou aqui, que eu reforço, é que a liberdade de uso dessas práticas, né, de forma coerente e conectada ao contexto, é fundamental. Né? A gente não deve ter apego a uma solução prescritiva, porque todas as práticas têm utilizadas, desde que elas sejam usadas de forma coerente para aquilo que elas foram criadas. Então, gente, esses foram os padrões, né, que esse grupo, alguns deles, né, que eu estou trazendo aqui para vocês, não todos, né, nossas histórias se repetem, isso foi interessante, né, eles viram que algumas histórias, né, que eles foram contadas lá são de problemas que acontecem há 10, 20 anos atrás, né, e que eles vêm tentando soluções por trás de soluções, mas sem a consciência de como que essas soluções, de fato, resolvem os problemas de forma definitiva. E, por último, gente, a intervenção. Então, uma vez que nós preparamos as pessoas, né, para que elas entendam o que significa trazer agilidade para o negócio. Uma vez que nós exploramos, trouxemos a possibilidade das pessoas interpretar esse contexto para que possam intervir nesses padrões indesejados de forma consciente, é a hora de pensar em como intervir. Então, esses padrões, eles são um gatilho para sugestões do que fazer. Então, nesse caso específico, foram sugeridas 40 iniciativas de como intervir nesses padrões. E aí, gente, tem coisa relacionada à comunicação, à estratégia, a processos, a uma infinidade de coisas, né, que o grupo percebeu que impede esse negócio de ser mais ágil. Né? Então, não necessariamente uma prática de agilidade específica. Tiveram algumas sugestões de práticas ágeis, né, de alguns contextos específicos que, com práticas ágeis, poderiam melhorar, mas não é a resposta para tudo. Né? Então, nós fizemos esse momento de intervenção, onde as próprias pessoas sugeriram, né, o que fazer para intervir, e, a partir daí, nesse mesmo trabalho, nós fizemos uma priorização do que faz mais sentido, né, de acordo com desses critérios, né, de impacto e viabilidade, ou seja, as ideias que têm um impacto maior para resolver os nossos problemas, que podem trazer mais benefícios, elas são colocadas
na parte superior do gráfico, né? As que são mais fáceis na parte da direita e por aí vai. Então, a gente já tem uma primeira noção, ao terminar o workshop com esses executivos, do que priorizar, em nível macro, né, para toda a organização. Vale ressaltar, né, que nós fizemos isso com foco na empresa como inteira, né? Esse é um projeto que teve muitos desdobramentos depois, né? Mas isso pode ser feito em contextos específicos, né? Não necessariamente é preciso ser feito para a empresa inteira. Então, você pode fazer um recorte, né, e fazer tudo isso que a gente comentou até aqui com um foco mais específico. Até porque a própria organização, né, qualquer empresa, se a gente pensar bem, já é um recorte, né? Ela não é uma ilha. Ela vive com... Ela é composta, né, de interconexões externas que influenciam nos problemas que ela vive, os clientes, fornecedores, parceiros, né? Então, essa mensagem eu queria deixar também para vocês. Bom, então agora, né, voltando àquele parêntese, né, que eu tinha aberto lá quando eu falei do sense making, eu queria mostrar o Confluence como uma das possibilidades de fazer aquilo que eu comentei, que é o entendimento aprofundado, né, a possibilidade de trazer para as pessoas a interpretação, né, que eles interpretem o que está acontecendo no contexto, entrando em contato com histórias contadas por as pessoas daquele contexto. Então, o Confluence é uma das possibilidades, né? A gente sabe que tem inúmeros, se vocês pesquisarem, né, SenseMaking, e também, né, até para escolher a forma de fazer essa interpretação, é preciso que a gente conheça, tenha uma prateleira de possibilidades para que a gente escolha a melhor diante do que se quer chegar, né? Então, muitas vezes eu uso para fazer sense-making, né, interpretação, dependendo do que se quer atingir. Às vezes, por exemplo, você quer tomar uma decisão relacionada se um determinado prédio vai ser demolido ou não. Então, você faz sense-making usando uma técnica que você coleta histórias e entende a história daquele prédio, a influência dele na comunidade, para que você, a partir da percepção das pessoas naquilo, as melhores decisões sejam tomadas, né? Então, a agilidade de negócios está muito relacionada à qualidade de tomada de decisão. E qualquer visão que qualquer pessoa, mesmo o CEO, tenha da organização, é sempre uma visão parcial. Por isso que é chamado de ponto de vista, né? Porque a visão a partir de um ponto. Para que a gente tenha uma possibilidade de tomar mais decisões, é preciso conectar isso a outras perspectivas. Então, essas abordagens permitem que a gente faça isso de forma prática e rápida. Então, vamos lá, o Confluence. Para a gente falar do Confluence, né, e de como utilizado, o conceito de auto-organização e organização é preciso estar muito claro, né? A gente tem muito dentro da comunidade ágil, né, um pensamento de que quanto mais auto-organizado, melhor, a auto-organização é sempre bom, né? A organização é sempre ruim, porque ela engessa. E, na verdade, tudo é contextual, né? Tem contextos onde a auto-organização, em uma intensidade maior, ela é prejudicial. E falta organização, e vice-versa. Então, o que é auto-organização, para a gente seguir com essa conversa, né? A auto-organização é quando um padrão global, como o círculo, emerge independente da natureza dos agentes, que são essas bolinhas. Isso é chamado de auto-organização. Então, é um padrão espontâneo, que não tem ninguém no comando. Se a gente, de repente, por acaso, né, se reúne ali 3, 4 pessoas no café, começa a conversar, e surge uma ideia, sem que ninguém planejou antes, isso é um padrão espontâneo que surgiu de uma auto-organização. Ninguém estava no comando. Então, se a gente olha para essa imagem, né, desses pássaros, que é uma imagem muito comum, a gente pode até ter a tendência de achar que quem está na frente é o líder, mas, na verdade, não. Isso é um padrão que emerge da forma como esses pássaros interagem. É como se eles, localmente, né, eles transmitissem alguma informação um para o outro, que, no final das contas, emerge esse padrão. Então, isso é auto-organização. A organização é quando ela acontece quando um organizador age com intenção, consciência e tem acesso às pessoas para tomar uma ação, né? Então, o quadrado aí está responsável pelo organizador, as bolinhas, os agentes. Se a gente olhar para essa imagem agora, tudo que está aí foi planejado intencionalmente por alguém. Nada nasceu de forma espontânea. Né? Então, o ser humano e os ambientes que a gente vive, não só nas empresas, mas na nossa vida,
é uma busca contínua entre a organização e a auto-organização. Então, o que é o Confluence, gente? O Confluence ele nos ajuda a interpretar nas histórias reais como que está a presença da organização e da auto-organização e a identificar os padrões existentes. Ou seja, existe muita auto-organização e está sendo prejudicial, existe muita auto-organização e está sendo prejudicial. Então, o Confluence ele entende que a auto-organização, né, e a organização são duas forças que interagem o tempo inteiro nas nossas vidas, né, e que os planos intencionais e os padrões espontâneos, eles acontecem o tempo inteiro e se auto-influenciam. E não tem um melhor do que o outro. O que tem é a interpretação, a significação do contexto, o entendimento de como essas forças estão presentes, para que a gente saiba o que fazer para influenciar. Então, se a gente olhar o centro de uma cidade, é muito comum, né, a observação da força da auto-organização e da auto-organização convivendo juntas, né? Aí a gente percebe prédios, trilhos de trem, o próprio bondinho que está aí, né? Várias estruturas que foram intencionalmente colocadas por pessoas. E tem padrões espontâneos também, né? Tem pássaros que sobrevoam, que estão ali sem ninguém estar no comando, tem pessoas que conversam por uma condição espontânea, né? Então, essa convivência da auto-organização e da organização, ela acontece nas nossas vidas o tempo inteiro. Então, não tem bom e ruim. Então, o propósito do Confluence é ajudar a desenvolver um novo hábito de consciência situacional, esse termo é muito importante, né? Criar consciência situacional. Boa parte dos problemas que a gente vive dentro das empresas hoje, gente, é pela falta de consciência do que realmente existe na hora da tomada de decisão. E isso traz prejuízos gigantescos, né? Porque eu decido por soluções e por alternativas sem ter a consciência do que de fato está acontecendo e aquilo não se encaixa. Aquilo vai ficar brigando com o contexto específico da organização. Aí a gente vai colocar a culpa que as pessoas são resistentes, que a cultura, né, é difícil de transformar. Mas, poxa, a abordagem está sendo impositiva. E se a abordagem abraçar, se a abordagem for inclusiva, né, e se a abordagem considerar o que de fato está acontecendo a partir dessas pessoas. Então, a consciência situacional, né, complementando a frase, prestando atenção particular a como a organização e a auto-organização fluem juntas. Por que esses hábitos são importantes? Porque eles nos ajudam a identificar padrões positivos e negativos. Obviamente, os padrões negativos vão nos sinalizar o que fazer, porque eles nos ajudam a decidir o que fazer, porque a gente conhece outros pontos de vista e isso amplia as nossas alternativas de tomar melhores decisões. O excesso de certeza dentro das organizações atrapalha muito, né? A gente fala muito da cegueira organizacional, as coisas são discutidas dentro de uma sala, com as pessoas, com os líderes, né? Acreditando que tem certeza sobre o que acontece, e quando a gente coloca eles de frente para a realidade, gente, é transformador. No final do dia, né, quando as pessoas entram em choque, quando a gente coloca um monte de histórias reais na parede e pede para eles lerem juntos e interpretarem o que está acontecendo nessa história, que é uma das dinâmicas que a gente faz. Para perceber riscos e oportunidades, então isso nos ajuda. Às vezes, a gente tem um risco enorme, né, no nosso caminho e a gente está totalmente blindado pelas discussões a quatro paredes. Para tomar melhores decisões, porque perceber como as coisas aconteceram e da forma que aconteceram, essa percepção nos ajuda, e para dar sentido ao que vivemos e para criar consciência situacional, já falei. Então, esse é o Confluence. O Confluence ele tem esses quadrantes, um espaço em branco. No quadrante superior direito, a gente posiciona histórias que foram coletadas, onde a percepção do grupo é de que a presença da organização e da auto-organização é forte nesse quadrante. No quadrante inferior direito, a auto-organização é fraca e a organização forte, e assim por diante. No quadrante inferior da esquerda, ambos são fracos. No quadrante superior da direita, a gente tem uma auto-organização forte e uma organização fraca.
Então, à medida que as pessoas leem e interpretam as histórias, elas se fazem essa pergunta: como que está a força da organização e da auto-organização nessa história específica? E elas vão posicionando aonde elas acham que mais faz sentido nesse quadrante. Então, essa conversa, muito mais do que o resultado final, de onde as histórias estão dentro do Confluence, a conversa ela vai alinhavando um entendimento do que está acontecendo, porque as pessoas precisam explorar mentalmente o que está acontecendo nessa história, né? Para identificar a presença da força e da auto-organização e da organização, elas precisam conversar. Então, muitas vezes, gente, uma das dificuldades que a gente vê dentro das empresas é que não há uma conversa facilitada antes de decidir qual é a solução. Uma conversa facilitada para que as pessoas possam aumentar o nível de consciência sobre o que está acontecendo. Bom, então, por último, né, esse é um reflexo, né, de alguns trechos de histórias que eu estou trazendo aqui para vocês, para exemplificar como é que isso fica no Confluence depois de posicionado. A gente traz o tópico que nasceu lá do macroentendimento, a forma como estamos integrados, né, ou desintegrados, como eu tinha comentado. E aqui, muitas vezes, o que acontece é que há uma mudança de percepção sobre esse tópico inicial definido, porque lá o grupo definiu o tópico com uma conversa muito macro sobre os problemas, né? Muito superficial. Aqui são histórias reais. Então, muitas vezes, esse tópico ele é redefinido para trazer um significado melhor da realidade. Então, aqui, à medida que as pessoas vão lendo as histórias e a gente pergunta para elas o que está acontecendo nessa história e como você vê a presença da força da auto-organização e da organização, obviamente que a gente conversa bastante sobre essas forças antes de fazer o exercício, elas vão posicionando e elas vão comparando as histórias seguintes com a anterior. Quando elas terminam de fazer o exercício, como vocês estão vendo aí alguns exemplos, né? Poxa, eu resolvi um problema grave e fui reconhecido, né? Isso era parte de um trecho de uma das histórias. Então, elas identificaram essa situação como forte presença da organização e forte presença da auto-organização. Elas posicionaram lá no cantinho da direita. Ao terminar o exercício, a gente facilita, né, uma dinâmica para que elas identifiquem padrões. Então, onde é que estão as histórias negativas? Poxa, todas as nossas histórias negativas, elas estão na parte inferior do Confluence. O que isso significa? Que a auto-organização precisaria ser mais intensa. As histórias negativas, elas sinalizam que tem pouca auto-organização. Então, se a gente intensificar a auto-organização nessa companhia, nesse contexto, pode ser que nos ajude. Então, é óbvio que essa conversa, sendo alinhavada, né, de uma forma significada, ajuda bastante a identificar as melhores formas de intervir, que é o momento seguinte que eu mostrei para vocês. Então, quais são os padrões que o grupo identifica, quais são as melhores formas de intervir. E aí, o desdobramento disso é em cima das prioridades, né, a gente implementar, né, as iniciativas priorizadas. E aí é interessante, gente, porque nesse exemplo específico, duas das iniciativas que foram sugeridas foi colocar uma lupa maior dessa mesma exploração em duas áreas que foram identificadas que tinham muitos problemas. Então, a gente seguiu, né, com o projeto, com várias iniciativas que foram sugeridas e priorizadas, sendo que duas delas vamos colocar uma lupa maior nessas áreas. Então, é um trabalho que vai se desenhando e se moldando à medida que ele mesmo vai avançando, né? O próximo passo e o que a gente vai fazer depois depende do aprendizado do momento seguinte, né? O Manuel falou muito isso aqui na palestra dele, né? A agilidade está muito relacionado à feedbackabilidade, né? Então, esse aprendizado do que foi feito em uma etapa, né, como essa que a gente vivenciou, e o que nasce dela é o que vai nos dizer o que a gente vai fazer depois.
Então, gente, com isso, na verdade, as mensagens principais que eu gostaria de trazer para vocês, eu já trouxe, né, são essas. Eu queria deixar um espaço maior para a gente interagir, né. Eu sei que é um assunto novo, relativamente novo, né. Então, assim, para a informação de vocês, esse assunto, né, de resolução de problemas complexos é algo que começou a ser explorado no mundo corporativo da década de 70 para cá. Novas abordagens, né, que têm mais coerência com a resolução de problemas complexos, elas são fundamentadas nas ciências biológicas, né, que reconhecem que são problemas vivos, problemas que estão o tempo inteiro sendo modificados, porque o que é vivo, ele está o tempo todo se movimentando. Então, soluções estáticas, né, soluções prescritivas, de passo a passo, de entendimento antecipado, né, do que precisa ser feito, elas são pautadas nas ciências exatas. E nós convivemos muitos anos, né, no mundo corporativo, utilizando abordagens prescritivas, pautadas no conhecimento das ciências exatas, para resolver problemas complexos e que são vivos. E isso não tem coerência, isso não se encaixa. Então, esse tipo de abordagem que a gente compartilhou aqui com vocês hoje, né, e que trazem a importância da significação, da exploração do contexto, do entendimento de quais são os padrões indesejados antes de decidir o que fazer, são fundamentais, porque a maior parte dos problemas que a gente vivencia hoje dentro das organizações são problemas complexos, e serão cada vez mais. Não significa dizer que abordagens prescritivas perderam seu valor, né? Então, as abordagens prescritivas, elas são muito úteis quando há um entendimento claro do problema e quando o conhecimento especializado pode resolver, né? Então, eu estou dirigindo um carro, furou o pneu, a gente sabe que se trocar o pneu, nesse caso nem precisa de um especialista, é uma solução extremamente simples, né? Trocou o pneu, o carro vai voltar a funcionar. Eu tenho certeza dessa solução diante desse problema. É um problema que não tem interconexões vivas. Não existe o perigo de fazer uma intervenção aqui e modificar outra coisa ali, né? Como acontece quando os problemas são vivos. A gente tem uma intenção de resolver com uma determinada solução e acontecem impactos que não são controlados, né? São as pessoas que resistem, é a área que tem uma outra forma de fazer as coisas que não combina com o que nós estamos querendo levar. Então, gente, é fundamental, né? E uma dica que eu dou para vocês aqui hoje é que a gente, né, nessa intenção de levar agilidade para as organizações, e que eu imagino que seja a intenção de vários de vocês, que a gente se aproprie desse conhecimento e dessas abordagens de resolução de problemas complexos, né? Isso a ciência só veio nos ajudar, como eu comentei com vocês, a partir da década de 70, né, quando se começou a entender que o que se usa em problemas da biologia e para resolver problemas da natureza faz muito mais sentido ser utilizado nas organizações para problemas que têm a mesma natureza, né? Então, gente, com isso, eu finalizo as minhas mensagens aqui para vocês. Eu gostaria de abrir para perguntas. E gostaria muito de agradecer a paciência. Acho que tem perguntas? Bom dia. Eu gostaria de saber como que, até puxando um pouco do keynote que a gente teve, né, como que pode ser iniciado todo esse fluxo para chegar num estudo desses problemas complexos que acontecem, né? Até no próprio caso da minha organização existem esses problemas e que se mexer em alguma coisa gera outros impactos. Como que a gente pode, de uma forma bottom-up, começar com essas entrevistas, juntar essas pessoas? Como que pode ser o start disso aí? O legal disso... Desculpa, seu nome? Alex. Alex.
O legal disso é que não existe uma resposta, né, como a gente ouve muito as discussões. Tem que ser top-down, tem que ser bottom-up. Né? Eu costumo dizer que tem que ser de dentro para fora. E o lugar de começar é o lugar onde há interesse de começar. Né? É assim que a gente vê. Então, não existe necessidade de nenhum estudo, de nenhum entendimento aprofundado sobre o que é problema complexo, o que não é. Não existe essa necessidade. O que existe é a possibilidade, né, de levar esse tipo de abordagem que começa por uma exploração do que está acontecendo, para identificar padrões indesejados, para que as pessoas sinalizem o que pode ser feito para intervir. Então, o que você precisa se apropriar, né, querendo fazer isso num contexto mais específico com a sua equipe, é desse ciclo de exploração, reflexão e intervenção. Como é que eu posso fazer isso? Como é que eu posso coletar essas histórias sobre um tópico que é relevante, que eu queira explorar e que está atrapalhando a organização, para que eu possa facilitar esse processo junto a um grupo de trabalho, seja esse grupo onde ele esteja dentro da organização. Então, esse grupo, ele vai, a partir de um tópico, né, que o próprio grupo vai definir, que está atrapalhando na visão deles a evolução, eles vão sugerir o que precisam ser feito para intervir. A partir dessas sugestões, você já ganhou, já venceu a resistência e já venceu qualquer possibilidade das pessoas irem de encontro àquilo, porque aquilo nasceu delas. Elas significaram os problemas, elas pensaram, com a ajuda de quem está facilitando, quais as possibilidades de intervenções e que os insights que elas tiveram sobre o que fazer vieram da consciência dos problemas. Não é um copiar-colar, né? Não é porque deu certo num outro canto e é isso que a agilidade está fazendo, tem que ter o PO, tem que ter o Scrum, vamos fazer aqui. Muitas vezes não tem conexão. Nesse projeto específico, gente, nós fomos chamados para fazer um mapeamento de processos, que resultou nesse trabalho. Eles porque queriam fazer uma definição de POs dentro da organização, né, para iniciar a transformação de agilidade, porque era assim que eles tinham sido orientados. E quando a gente começou a fazer perguntas de que forma isso vai te ajudar com os teus problemas, as respostas não vinham. Então, faça um teste, né, quem trabalha aqui dentro das organizações, por que você usa essa prática? De que forma ela está te ajudando no teu problema? Normalmente, as pessoas não sabem responder, porque, como o Manuel falou, o conhecimento normalmente é muito raso, e não há uma consciência dos problemas reais e de que forma eles se conectam com as práticas que estão sendo utilizadas. Então, desculpa, esqueci o nome do Alex. Né? Então, respondendo a sua pergunta agora de forma mais direta e objetiva, você pode começar com o seu grupo se apropriando de como, né, fazer esse ciclo, né, de exploração da realidade, identificação de padrões, intervenção em padrões indesejados, e pronto. É óbvio que por trás disso tem fundamentos, tem conhecimento, né, que é interessante que você comece a se apropriar. Mas não é nada monstruoso, é simples e é transformador. Pode. Gente, como eu comentei com vocês, no comecinho da palestra, quando eu me apresentei, eu lidero um Instituto de Agilidade de Negócios aqui no Brasil. O Instituto de Agilidade de Negócios é uma instituição global, né, que começou pelo Evan Abel, que mora hoje na Austrália. Ele é um ex-colega da IBM, e logo que ele fundou, eu comecei a liderar aqui no Brasil, e tem algumas revistinhas do Instituto aqui na frente, para quem tiver interesse, tá bom? Boa tarde, Tatiana. Meu nome é Guilherme. Primeiramente, parabéns pelo trabalho aí, pelo conteúdo apresentado. Você tem alguma dica ou alguma informação que você pode trazer para a gente atacar isso? Porque eu entendi que é muito coletivo, né? Você vai entrevistar muito colaborador, vai pegar muita história com organizações muito grandes. Por exemplo, muito grandes. Organizações com um volume absurdo de funcionários, sei lá, acima de 5.000 funcionários, coisa do tipo. E talvez até organizações que são espalhadas pelo todo o Brasil. Você tem alguma dica de como conduzir isso de alguma forma? Porque eu vi que é muito coletivo, né? Legal. Esse exemplo que eu trouxe para vocês foi numa organização de 6.000 funcionários. Então, a dica, Guilherme, é que você, né, é muito importante definir as equipes de trabalho dos workshops. Né?
Então, assim, qual é a motivação? Primeiro, entender qual é a motivação. Né? Quando as pessoas nos buscam, né, como consultoria para ajudar, elas nos buscam porque elas têm uma motivação, seja ela certa ou errada. Então, qual é a motivação e quem são as pessoas que têm diferentes perspectivas de visão sobre essa motivação. Né? Então, nesse grupo, a gente tinha pessoas de RH, pessoas de finanças, pessoas de projetos. Então, é preciso que a gente garanta representatividade no grupo de trabalho. Não necessariamente fazer isso para um universo enorme de pessoas, porque não funciona na prática, é inviável. Mas a representatividade e a diferença de visões, né, de perspectivas, é fundamental. Uma das perguntas que a gente faz para as pessoas quando a gente está coletando as histórias, é óbvio que a gente coleta as histórias e faz perguntas sobre as histórias e perguntas sobre as pessoas. Isso ajuda na identificação de padrões. Uma das perguntas que a gente faz é, essa história que você me contou, né? A pessoa normalmente conta uma história que é relevante para ela, né? E que tem uma importância por alguma razão, relacionada ao tópico que a gente está explorando. Essa história que você me contou, na sua visão, ela é frequente ou rara na empresa? 99% das histórias coletadas, nesse caso, e na maioria dos casos, são histórias frequentes. Então, isso sinaliza que existe uma importância naquela amostragem que está sendo coletada. Não são histórias raras. Né? Então, resumindo, muito importante o grupo de trabalho, né, relacionado ao tópico que se quer explorar. Boa tarde, Tatiana. Meu nome é Giovanni. Parabéns pela palestra, primeiramente. Obrigada. E você falou sobre tomada de decisões num nível autogerencial. A pergunta seria, como essas pessoas lidam com decisões erradas que esse processo pode nos levar a tomar? Porque, como a gente tem um problema vivo, a gente pode tomar uma decisão hoje que ela não seja a melhor. Então, você já, nesse processo, teve algum erro, alguma decisão que vocês viram que não era a melhor que vocês tomaram? E como foi a reação desse alto nível gerencial com relação a esse erro? Assim, Giovanni, tomar decisões erradas não é pecado, né? Até porque a gente só vai saber se uma decisão foi tomada certa e errada, ou errada, melhor dizendo, depois que a gente faz alguma intervenção e aquilo traz um resultado positivo ou negativo. Então, não é nenhum pecado nós tomarmos decisões erradas, porque as decisões são tomadas num nível de incerteza muito grande e sem ter a clareza do que pode funcionar. Então, o que a gente faz nesse trabalho é colocar uma luz maior, trazer um nível de consciência maior para que essas possibilidades do que pode ser experimentado possam ser feitas de forma mais coerentes. Né? E aí, a gente tem uma possibilidade melhor de ter resultados positivos. Mas a gente nunca vai saber de antemão se uma decisão vai ser tomada certa ou errada. Né? Então, o que eu posso te dizer, Giovanni, nesse projeto, é que em outros, né, mas nesse que foi o que eu trouxe aqui para vocês, houve uma reflexão muito grande sobre a forma como a decisão é tomada dentro da organização. Então, houve uma autorreflexão de que as decisões tomadas de forma unilateral, né, com aquele excesso de certeza, sem entender diferentes perspectivas, trouxe muito prejuízo. Então, houveram muitos reconhecimentos. Dos exercícios que a gente fez ao final, na definição do modelo de agilidade de negócios emergente, né, que foi um modelo que emergiu do trabalho, para os temas que são críticos que eles identificaram, como comunicação, estratégia e etc., eles reconheceram as propensões, ou seja, o que a gente tem tendência de fazer na hora de tomar uma decisão. Então, eles reconheceram em grupo essa tendência para que eles estejam em alerta em momentos seguintes. Então, isso foi muito bacana. Mais alguma? Oi, Tatiana. Parabéns pela apresentação. Obrigado por compartilhar. A Sheila. Eu gostaria de saber como que vocês tratam nesse processo as restrições, né? Porque imagino que tenham histórias e problemas que são restrições da organização. Outra pergunta que eu queria saber é se vocês têm esse material publicado, algum material ou vídeo que a gente possa assistir depois da palestra.
Esqueci a outra. Vou responder as duas primeiras, aí depois você... Bom, vou de trás para frente. Em relação a material, sim. A gente tem o site da SET, set-consultoria.com. A gente tem muito material também no YouTube do Instituto. Vocês podem ver muitos vídeos, tem entrevistas com referências mundiais no assunto, Dave Snowden, Cynthia Curtis, sobre tópicos que são desdobramentos do que a gente conversou aqui, tem bastante coisa. Sobre a primeira pergunta, restrições. Uma das coisas que a gente... Né, das convergências desse trabalho, quando as pessoas identificam padrões, né, são definições relacionadas aos temas que foram identificados e que precisam de uma nova reorientação. A gente chama isso de modelo de agilidade de negócios emergente, porque emerge do próprio grupo. Então, são 3 definições relacionadas ao tema. Uma, as propensões, ou seja, o que a gente reconhece que a gente faz na nossa realidade que a gente precisa estar atento. Quais são as nossas recomendações sobre esse tema? Vamos supor que o tema em questão que está sendo definido seja, sei lá, estratégia. E quais são as nossas restrições? O que a gente tem de restrição e que a gente tem que conviver com isso. Porque qualquer sistema complexo tem restrições. Então, essas restrições elas ficam materializadas, acordadas, e a liderança, né, concorda que isso precisa ser respeitado. Acho que você respondeu um pouco da pergunta que eu ia fazer, que é se vocês dão recomendações, porque eu fiz um trabalho parecido e a gente identificou dores, e tem dores que a gente falou, isso a agilidade pode te ajudar. Isso não é com agilidade, sei lá, é com RH, é com outro processo. Então, pelo que você falou, é feito essa análise também. Né? Isso, só que a gente não chama de análise, né? Porque a análise, né, gente, só para esclarecer, análise, diagnóstico, né, isso é algo que um especialista faz com o conhecimento especializado que ele tem. Né? Ele analisa algo, né, e aí ele usa um conhecimento especializado e ele dá uma resposta que você espera que seja assertiva. Né? Isso é o resultado de uma construção coletiva com os grupos de trabalho. Então, essas restrições, recomendações e propensões, elas nascem do grupo de trabalho da liderança. Tá? Obrigada. Tati, é a última pergunta. Tá Daí, bom. depois você fica no Open Space para falar com o pessoal ou não? Tatiana, obrigada por compartilhar. E eu acho que um dos insights que eu peguei aqui da sua palestra, que eu estava anotando, acho que em 15 anos atuando aí, eu acho que eu nunca tinha pensado por essa ótica, né? Você falou, problemas contratuais que não existem respostas antecipadas devido ao excesso de dependências e variáveis, né? E aí você falou que é preciso explorar para que as pessoas compreendam a realidade e identificar padrões indesejados. Fez total sentido, porque a gente está sempre numa vibe de entrega, correria, trocando a roda do carro andando, é natural, performance, resultado, a conta precisa ser paga, né? A conta precisa fechar. E eu queria te perguntar, e eu percebo que, às vezes, a gente constrói os nossos próprios problemas, né? E gasta um dinheiro nisso, e quando você vai ver, cara, realmente existe esse problema em si? Né? E aí eu queria te fazer uma pergunta por curiosidade, se você já chegou em algum ambiente e constatou que não existia um problema de fato, né? Que era mais uma questão de identificar um padrão ou outro que precisava ser ali modificado, adaptado e melhorado. Né? Às vezes eu fico pensando que as empresas ficam procurando problema para solucionar. E, às vezes, um padrão de comportamento intencionado por uma estratégia ou outra ajude isso a evoluir. Você já passou por essa situação de, cara, aqui não tem um problema, aqui é Com certeza, mas o melhor, desculpa, seu nome? Fernanda. O melhor não é a gente ter essa percepção. O melhor é quando as próprias pessoas têm essa percepção. Isso é o que é transformador e que tem força. Né? E essa é a diferença do trabalho especializado para o trabalho facilitado e quando as próprias pessoas concluem aquilo. Porque quando elas chegam a uma determinada conclusão, acabou a discussão, acabou a necessidade de tentar convencer. Elas já enxergaram. É como se você colocasse um espelho na frente das pessoas. Então, isso acontece muito, isso que você falou. As pessoas
interpretam histórias reais e elas percebem que a atenção e essa luz devia estar em outro lugar. O que elas estão entendendo como um problema, na verdade, não é um problema, né? Então, com certeza, isso acontece muito na prática. Eu já ouvi esse depoimento no final de um workshop da liderança. Eu disse, gente, essa experiência aqui hoje foi como se a Tati tivesse vindo e tivesse colocado um espelho na nossa frente. Um espelho que a gente nunca conseguiu olhar para, nunca quis olhar para ele. A reflexão é exatamente essa. Será que esse padrão é um padrão que nós não queremos ter? Né? Então, a gente identificou um padrão que a gente tem uma liderança muito impositiva. Isso está atrapalhando? O que vai dizer, dar a resposta para essa pergunta? As histórias. Porque se as histórias forem negativas, né, e tem muita gente de projetos, por exemplo, disse, olha, o meu chefe, tentei me manifestar na reunião e ele não deixou, e aí no dia seguinte eu tinha uma reunião com um cliente, eu precisava de uma informação e ele não teve, e isso está lá na história. Então, isso manifesta um comportamento negativo e impositivo de alguém que teve um impacto negativo. Agora, imagina se você tem 100 histórias como essa. Esse é um padrão relevante. A gente precisa fazer alguma coisa a respeito. Não, tudo. Padrões podem aparecer de qualquer natureza. E não é só de comportamento. É de qualquer natureza de problema. Gente, eu agradeço. Já deu nosso tempo. Vamos almoçar, né? A Tati vai ficar um pouquinho ou não? Vai ficar um pouquinho, vocês podem falar aqui com ela. As palestras retornam às 14h30, tá? Obrigada mais uma vez, gente. Obrigada. Every time